Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês, onde vamos continuar aqui estudando a palavra do Senhor. E vamos dar continuidade no nosso estudo de soteriologia, a doutrina da salvação. Então, vimos muitas coisas sobre este assunto, sobre este tema, várias análises já fizemos dentro de soteriologia, e agora entramos num olhar ao calvinismo. Então já vimos aí alguns pontos do calvinismo e hoje vamos dar continuidade ainda olhando para o calvinismo. Então, dando continuidade e para a gente relembrar um pouco, qualquer coisa você pode aí assistir as lives passadas que talvez você tenha perdido. Mas falando do calvinismo, ele está baseado em 5 pontos. Então, os 5 pontos do calvinismo, conhecido como tulipa, né? Primeiro ponto, onde nós já estudamos, é a total depravação, ou depravação total, que fala, que prega, dentro disso do calvinismo, que o homem ele é incapaz de aceitar a salvação porque ele está morto espiritualmente. Também já estudamos o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional, onde diz e é pregado que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Deus, na eternidade passada, ele já escolheu as pessoas a quem ele quis salvar e as pessoas a quem ele não quis salvar. Então, Deus já fez essa escolha e as pessoas que não são eleitas não vão para o céu, não têm oportunidade de serem salvas. O outro ponto também do calvinismo, terceiro, é a expiação limitada. É o que nós estudaremos hoje, sobre a expiação limitada. Dentro desse ponto, o calvinismo, ele ensina que Jesus ele somente morreu por algumas pessoas. Ele não morreu por todas as pessoas. Já que Deus escolheu somente alguns para serem salvos, então não precisaria Jesus Cristo ter morrido por todas as pessoas. Então ele só morreu somente por estas pessoas a quem Deus elegeu para a salvação. Então é isso que nós vamos analisar e perceber se realmente é isso que a Bíblia ensina. Será que a Bíblia dá apoio realmente para o calvinismo e realmente para esse ponto do calvinismo que é a expiação limitada? Veremos hoje. Mas também existem outros pontos no calvinismo, né? O quarto ponto aí é a graça irresistível, que estudaremos numa próxima live. Graça irresistível ensina que para os eleitos, a esses a quem Deus escolheu, e somente para esses a quem Jesus Cristo morreu, para eles nunca poderão rejeitar a graça. No dia em que eles ouvirem do Evangelho, eles se converterão a Jesus Cristo. Eles não terão a possibilidade de dizer não para a mensagem do Evangelho. Então, para eles, a graça é irresistível. Mas para as outras pessoas a quem Deus não escolheu para a salvação, elas não têm a oportunidade de serem salvas porque não foram eleitas. Para elas, a mensagem do Evangelho, evidentemente, é resistível, porque não tem uma graça especial sobre elas, fazendo com que elas percebam a sua pecaminosidade e se convertam ao Evangelho de uma maneira eficaz e eficiente. E o último ponto, o quinto ponto do calvinismo, é a perseverança dos santos, onde é ensinado que uma vez salvo, salvo para sempre. E veremos que este ponto aqui, o quinto, seria aí o menos problemático de todos os pontos que o calvinismo ele apresenta. Então vamos dar continuidade hoje aqui, vendo o terceiro ponto do calvinismo, que é a expiação limitada. Neste ponto aqui, meus irmãos, o calvinismo ensina que Jesus Cristo somente morreu por algumas pessoas. Veremos aqui versículos que eles usam e veremos como a Bíblia rebate a esta ideia. Então, a expiação de Jesus Cristo, segundo o calvinismo, só foi por algumas pessoas. Ela é limitada, ela não tem abrangência universal. Jesus Cristo não teve a intenção, segundo o calvinismo, de morrer lá na cruz por todas as pessoas. Não. Lá na cruz ele morreu somente pelos eleitos, a quem Deus elegeu para a salvação. Então é dessa maneira que o calvinismo ele apresenta a morte de Jesus Cristo. É uma expiação limitada. A extensão dos benefícios do sacrifício de Cristo é somente para alguns, não é para todas as pessoas. Esse convite, né, e a extensão desse sacrifício não são para todas as pessoas, mas
são somente para um grupo pequeno, é somente para um grupo pequeno, o grupo dos eleitos. Os textos, né? Aí aqui eu só vou mostrar alguns por enquanto, depois vou mostrar outros, alguns textos usados pelos calvinistas para dizer não, que realmente Jesus só morreu por um grupo pequeno de pessoas, para os eleitos, não morreu por todas as pessoas do mundo. Um texto muito usado por eles é Efésios, capítulo 5, versículo 25, onde diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um versículo que o calvinista ele vai usar, que o calvinismo ele usa para dizer, está vendo o versículo aqui, está dizendo que Jesus Cristo somente morreu pela igreja, somente para aqueles que fazem parte da igreja. Jesus não morreu, daí eles vão deduzir, Jesus não morreu pelas outras pessoas que não aceitam o evangelho. Então ele só morreu por esse pequeno grupo aqui que fazem parte da igreja. Esse é um texto usado por eles. Um outro texto também está um pouco mais à frente, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 10, onde diz assim: que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Daí eles vão pegar o início desse versículo e dizer assim, está vendo que o versículo está falando? Que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós, é somente por nós, e Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica, então é somente para o nosso grupo, o grupo dos eleitos. Jesus não morreu pelas pessoas que não aceitam a mensagem da salvação. E nisso vão dizer que a expiação, então, é limitada, tem a sua extensão limitada, não foi por todas as pessoas. Você talvez já ouviu falar desta frase aqui: texto fora de contexto vira pretexto. E é isso que os calvinistas eles fazem ao usar esses versículos, o versículo aqui de Efésios, capítulo 5, versículo 25, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, tirando o texto fora do seu contexto, acaba virando pretexto. Olha só, esse exemplo que eu vou dar para vocês. Eles vão pegar esses versículos, como nós vimos aqui, Efésios 5, 25, 1 Tessalonicenses 5, 10, e dizer, não, Jesus somente morreu por algumas pessoas, porque aqui está dizendo, Jesus morreu por nós, né? Jesus morreu pela sua igreja. Então, isso significa que Jesus não morreu por todas as outras pessoas. Só que, se eu tiro o texto fora de contexto, eu acabo, então, criando um pretexto. Por exemplo, se eu ler Gálatas, capítulo 2, versículo 20, será que realmente eu posso dizer que Cristo amou unicamente só a pessoa de Paulo e não amou a mais ninguém? Porque em Gálatas 2, 20, diz assim para nós: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou estar pegando esse versículo e vou dizer, está vendo o que Paulo está dizendo? Cristo somente amou a Paulo e somente se entregou por ele. Note que se eu tirar esse versículo fora do seu contexto bíblico, eu vou estar fazendo um pretexto. O versículo está falando que Jesus morreu somente por Paulo e não por mais ninguém. O que Paulo está fazendo aqui, ele está contando um testemunho pessoal, e é evidente que ele vai dizer que Cristo morreu por ele. Quando lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, Paulo fala que Cristo morreu pela igreja e Cristo morreu por nós, evidentemente ele está escrevendo uma carta para a igreja local. Então ele vai estar aplicando a morte de Jesus Cristo para aquelas pessoas, porque é com elas que ele está conversando. Mas isso não invalida que Jesus Cristo não tenha morrido por todas as pessoas do mundo. Da mesma maneira, como eu leio Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde Paulo diz que me amou e a si mesmo se entregou por mim, também não invalida que Cristo não tenha morrido por outras pessoas. E não foi somente por Paulo, mas por todas as pessoas do mundo. Olha só também um outro versículo que é muito conhecido nosso, Salmos 23, 1, que é dito, né, um versículo muito conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Será que eu posso pegar esse versículo e dizer que, então, o Senhor, Deus, ele é somente pastor de Davi e pastor de mais ninguém? Porque o versículo está dizendo, o Senhor é meu pastor. Então, aqui nós vemos um pronome possessivo de Davi dizendo, ele é meu pastor e nada me faltará. Isso significa que Deus não é mais pastor de ninguém? Evidentemente, quando eu tiro um texto fora de contexto, eu acabo fazendo um pretexto. Então, quando eu pego Efésios, capítulo 5, versículo 25, onde diz que Cristo se entregou pela sua igreja, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, onde diz que Jesus Cristo morreu por nós, então, isso ali, eu entendo que realmente Jesus Cristo morreu pelos salvos, mas também isso não invalida que Jesus Cristo não tenha morrido por todas as pessoas do mundo. E veremos versículos muito claros na Bíblia dizendo que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. A expiação de Jesus Cristo não foi limitada, como é ensinado nesse ponto do calvinismo. Olha só também outros textos usados pelos calvinistas. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. E ele é muito usado por causa dessa palavrinha, dessas duas palavras que aparecem aí, por muitos. E Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então é um versículo que eles vão usar e dizer, tá vendo? O versículo está dizendo que Jesus morreu, ali deu a sua vida em resgate por muitos. A palavra é muitos, não está dizendo que é por todas as pessoas, mas é por muitos. E um outro versículo que eles vão usar também, muito parecido com esse, é o Mateus capítulo 26, versículo 28, que diz assim, Mateus 26, 28. Porque isto, e aqui no contexto da ceia, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, mais uma vez, eles vão usar esse versículo e dizer, olha, está vendo Jesus Cristo, ele falou que o seu sangue foi derramado em favor de muitos, não foi em favor de todos. Então, Jesus somente morreu pelos eleitos, somente morreu por aqueles a quem Deus escolheu que ele queria que fossem salvos. Então eles vão pegar essas duas palavras aí, as palavrinhas que aparecem muitos, e dizer que isso aqui não significa a totalidade, mas é somente algum grupo de pessoa, um grupo pequeno de pessoas. Você pode fazer uma pergunta para o calvinista, para você então ver a ideia dele a respeito da palavra muitos. Você pode perguntar para ele, todas as pessoas são pecadoras? Evidentemente, de uma maneira bíblica, eles vão responder que sim. Todas as pessoas do mundo são pecadoras e ninguém escapa do pecado. Todos que nasceram de Adão são pecadoras, como a Bíblia ensina. E daí você então vai lá e lê Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque se o problema é a palavra muitos, você apresenta então este versículo. Romanos 5, 19 diz assim. Olha só, preste bem atenção aqui. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Daí você apresenta lá, mas o versículo aqui está usando a palavra muitos, se tornaram pecadores. E a palavra usada é muitos e não todos. Mais uma vez, olha o começo do versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Uai, mas a palavra que está sendo usada aqui é muitos e não todos. Mas a gente sabe que a palavra usada aqui, ainda que seja muitos, ali está mostrando a totalidade da humanidade. Muitos se tornaram pecadores e a totalidade da humanidade. Todos se tornaram pecadores. É a mesma maneira como é apresentado em Mateus capítulo 20, versículo 28, e Mateus 26, versículo 28, onde diz que o sangue de Jesus Cristo é derramado em favor de muitos, da mesma maneira apresenta a totalidade.
Porque se você for dogmático e dizer, não, mas em Mateus ali, a palavra muitos não significa todas as pessoas, você vai ter que interpretar esse versículo da mesma maneira, o versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 19, e dizer que nem todas as pessoas que vieram de Adão são pecadoras, que algumas, de alguma maneira, escaparam da condenação do pecado e não foram afetadas pelo pecado, porque o versículo está dizendo que pelo pecado de Adão, muitos se tornaram pecadores. Então, se você for dogmático, né, em falar que muitos não significa a totalidade, você vai ter que, nesse versículo, dizer também que nem todas as pessoas são pecadoras. Mas o que nós percebemos é que todas as pessoas são pecadoras. E da mesma maneira como a palavra muitos é aplicado para todas as pessoas, em Mateus, quando Jesus diz que o seu sangue é derramado por muitos, também é aplicado a todas as pessoas. Então, muitos mostrando a totalidade da humanidade. Da mesma maneira como o pecado afetou toda a descendência de Adão, o sangue de Jesus Cristo também, a sua expiação, foi a favor também de toda a descendência de Adão, de toda a humanidade. Então, é dessa maneira como a Bíblia realmente apresenta, e é dessa maneira como você pode fugir da interpretação calvinista, né, desses dois versículos de Mateus. Olha só, ainda falando sobre expiação limitada. E aqui agora eu quero apresentar para você uma gama de versículos que mostra que a expiação de Jesus Cristo foi por todas as pessoas. Ela não é limitada, mas a expiação de Cristo é ilimitada. É para todas as pessoas. O primeiro versículo é Lucas, capítulo 19, versículo 10. E aqui eu quero mostrar alguns versículos que mostram que Jesus morreu por todas as pessoas e não tem como invalidar esses versículos. Não tem como invalidar aqui a afirmação desses versículos mostrando que Jesus morreu por todas as pessoas. Lucas 19, 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Daí você pergunta, então se Jesus morreu somente por os eleitos, então quer dizer que os perdidos somente eram os eleitos? Então os perdidos não se aplica para outras pessoas? Evidentemente, todas as pessoas do mundo estão perdidas e Jesus Cristo veio com esse propósito de oferecer salvação para todas as pessoas. Olha só João 3,16, um versículo aqui muito conhecido, considerado o versículo-chave, né, da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A extensão é o mundo. A extensão do sacrifício de Jesus Cristo é o mundo. A extensão do amor de Deus é o mundo. Não um grupo pequeno, mas todas as pessoas. Um outro versículo também, João 4,42, diz assim: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Perceba que não é o Salvador de um grupo de pessoas pequeno, mas Jesus é apresentado como o Salvador de todas as pessoas, o Salvador do mundo. Evidentemente, só é salvo aquele que crê em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo não vai usufruir desta salvação. Um outro versículo também, Romanos 5, versículo 6, diz assim para nós: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Note que o versículo está falando que Jesus morreu pelos ímpios. Se eu disser que a expiação é limitada, que Jesus morreu somente pelos eleitos, né, para um grupo que Deus escolheu, que ele queria que fosse salvo, eu vou ter que dizer automaticamente, baseado-se nesse versículo, que Jesus Cristo, então, morreu somente pelos ímpios e esses ímpios somente é os eleitos. As outras pessoas não são ímpias. Então, uma pergunta que você também pode fazer: só os eleitos, então, são os ímpios? Jesus está falando aqui, Paulo está falando que Jesus morreu aqui pelos ímpios, evidentemente, por todas as pessoas. Olha só também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo 1,5 diz assim:
Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eu falei o capítulo 1, versículo 5, mas é o capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha só, Jesus Cristo, ele é colocado como mediador de todas as pessoas, e não somente de um grupo pequeno, um grupo eleito. Olha só o capítulo 2, versículo 4, que diz assim: O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, aqui demonstrando que Jesus Cristo, ele tem esse desejo da salvação de todas as pessoas. É uma demonstração que o seu sacrifício foi em favor de todas as pessoas. Não tem como ele desejar a salvação de todas as pessoas, mas efetuar um sacrifício somente para um grupo pequeno. Então, evidentemente, os versículos aqui estão deixando claro que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Olha só também o versículo 6, aqui mesmo de 1 Timóteo 2, que fala assim: O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Note que o versículo não está dizendo que Jesus morreu em resgate somente por algumas pessoas, mas ele se deu em resgate por todas as pessoas. O versículo aqui muito claro, dizendo que a expiação de Jesus Cristo foi por todas as pessoas. Não tem como eu usar esse versículo e dizer que a expiação de Jesus Cristo é somente por um grupo pequeno. Um outro versículo também, olha só, 1 Timóteo 4,10. 1 Timóteo 4,10 diz assim: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Note que Jesus Cristo é posto como Salvador de todas as pessoas, especialmente dos fiéis. Por quê? São os fiéis que creem em Jesus Cristo e recebem essa salvação. Mas Jesus Cristo é colocado como Salvador de todas as pessoas, e não somente de um grupo eleito, um grupo pequeno. Olha só também Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Olha só como é interessante esse versículo também. Diz assim, Hebreus 2, 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Note que não tem exclusão de pessoas nesse versículo, mas a morte de Jesus Cristo, ele provou a morte por todos os homens, por todas as pessoas. O versículo não está excluindo pessoas, não está excluindo gente, mas o versículo está dizendo que a extensão do sacrifício de Jesus Cristo foi por toda a humanidade. Você pode ter certeza que Jesus Cristo morreu por você. Você pode ter certeza que Jesus Cristo morreu pelas pessoas da sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus amigos. Você pode ter certeza pela Bíblia que Jesus Cristo provou a morte em favor de todas as pessoas. Olha só também, 1 João, capítulo 2, versículo 2. Um outro versículo muito claro, mostrando a extensão do sacrifício de Jesus Cristo. E diz assim 1 João 2,2. E ele, falando de Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Note que ainda que João está escrevendo uma carta que para uma igreja, para um grupo de pessoas, ele está dizendo, Jesus morreu por nós, como Paulo fez lá em Efésios, como fez em Tessalonicenses, e agora ele explica, mas não somente por nós, pelos do mundo inteiro, por todas as pessoas do mundo. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, e esses versículos deixam claro para nós a extensão do sacrifício de Jesus Cristo, essa extensão universal do sacrifício de Jesus Cristo. E um outro versículo também, para a gente concluir essa gama de versículos, né? Olha só 1 João 4,14, diz assim: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador
do mundo. Não apenas de um grupo pequeno, mas o Salvador do mundo. O sacrifício de Jesus Cristo é ilimitado. A expiação de Jesus Cristo é ilimitada. Eu não posso dizer, usando esses versículos, usando a Bíblia, que a extensão do sacrifício de Jesus Cristo é limitada. A Bíblia deixa claro que Jesus morreu por todas as pessoas. Nisto, olha só, o calvinista também, por defender a expiação limitada, onde diz que Jesus morreu somente por algumas pessoas, ele vai defender também o amor de Deus limitado, onde Deus ama somente um grupo de pessoas, que são essas pessoas a quem ele elegeu. Ele fala, sem medo de dizer, que Deus não ama o eleito. Então, aquele que não é eleito, Deus não ama o não eleito. Aquele que não é eleito não tem o amor de Deus na sua vida. Olha só o que Calvino disse nas suas Institutas, no volume 3. Ele diz assim, olha só, palavras do próprio Calvino. Diz assim, pois como ele odeia o pecado, falando de Deus, que Deus odeia o pecado, ele, Deus, só pode amar aqueles a quem ele justifica. Então, Calvino está dizendo que Deus não ama as pessoas a quem ele não elegeu, ou chamado de réprobos. Deus só ama os eleitos, Deus só ama um grupo de pessoas. Então, eles mostram a expiação de Jesus Cristo limitada e o amor de Deus também limitado. Deus não ama todas as pessoas do mundo. Acaba excluindo João capítulo 3, versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Calvino está dizendo, e o calvinismo vai pregar isso, que Deus somente ama um grupo de pessoas, não ama todas as pessoas do mundo, da mesma forma, de um amor sacrificial. Ele não tem esse amor sacrificial por todas as pessoas. Daí você pode, então, perguntar para o calvinista, então, como que eu explico Marcos, capítulo 10, versículo 21? Se você está dizendo, o calvinismo está dizendo que Deus não ama todas as pessoas, só ama somente o eleito, como eu posso explicar Marcos 10, 21? E olha só o que está escrito neste texto. Marcos 10, 21, onde conta a história do jovem rico que se aproximou de Jesus Cristo perguntando sobre a vida eterna, mas nós sabemos o contexto que ele rejeitou a Jesus Cristo por causa das riquezas, porque ele amou mais a riqueza do que a Jesus. E diz assim o versículo 21, olha só o que Jesus fez com ele. E Jesus, fitando, olhando para ele, o que Jesus fez? E Jesus, fitando, o amou. E disse, só uma coisa te falta. Note que no começo já desse versículo diz o que Jesus Cristo fez. Jesus o amou. Se Calvino e o calvinismo prega que Jesus não ama todas as pessoas, como eu explico que Jesus amou o jovem rico? Mesmo esse jovem rico, mesmo Jesus sabendo que o jovem rico daria as costas para Jesus Cristo. Aqui o versículo está falando que Jesus Cristo, ele amou o jovem rico, mesmo Jesus sendo onisciente e sabendo que o jovem rico daria as costas para Jesus. Então, é ensinado também um amor limitado. Evidentemente, o calvinismo ele vai explicar, não, Deus ele ama todas as pessoas, mas não ama todas as pessoas de uma maneira sacrificial, porque o amor de Deus sacrificialmente é somente para os eleitos. Mas Deus ama todas as pessoas com a sua graça comum. Deus ama todas as pessoas mandando para ela chuva, mandando para ela o sol. É dessa maneira que Deus mostra o amor por todas as pessoas. Mas para os eleitos, o seu amor vai além, o seu amor é sacrificial. Olha só, eles estão dizendo dessa maneira que o amor de Deus por todas as pessoas é meio estranho. Se limita somente no sol que é dado, na chuva que cai, na natureza e na vida que a pessoa recebe, que Deus sustenta para ela. Mas o amor de Deus para aquela pessoa não é por enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por ela. Deus mesmo, ele disse para o rico insensato, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi isso que Deus disse para o rico insensato, que não adianta você ganhar as coisas do mundo inteiro, tudo que o mundo pode te dar e te oferecer,
isso é insuficiente. Isso não seria legal. É o que Deus está falando. Não adianta de nada você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. É dessa maneira que o calvinismo vai apresentar o amor de Deus pelos não eleitos. Um amor que, como Deus ele falou, não adianta de nada. É como o calvinismo ele tem apresentado o amor de Deus. Mas olha só, continuando aqui para a gente concluir sobre expiação limitada. Já que somente, que é o calvinismo ensina isso, já que somente quem Deus escolhe e quem Deus escolheu para salvar vai ser salvo, então Cristo só se limitou a morrer por eles. Então é o que a expiação limitada prega, o que eles ensinam. Uma pergunta então que você pode fazer para o calvinismo é assim: como Deus pode culpar o incrédulo por ele não aceitar o sacrifício de Cristo se Cristo não morreu por ele? É uma pergunta que você pode jogar. Como que Deus pode culpar alguém pelo incrédulo, culpar o incrédulo por ele não aceitar o sacrifício de Cristo se Cristo não morreu por ele? Mas o Senhor não morreu por mim, o Senhor somente morreu pelos eleitos. Se o Senhor não morreu por mim, por que o Senhor me culpa de não aceitar o seu sacrifício, se o seu sacrifício não foi a favor da minha vida? É uma pergunta que se fica. Não tem como Deus responsabilizar a pessoa de rejeitar o sacrifício de Cristo se Cristo não morreu por ele, porque não foi oferecido esse sacrifício para esta pessoa. Olha só, onde é que na Escritura diz que o sangue de Cristo não foi derramado pelos que não creem? Você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vai perceber que em nenhum lugar diz que Jesus Cristo não morreu pelas pessoas, que não morreu por um grupo de pessoas. Em nenhum lugar diz isso. Pelo contrário, a Bíblia declara que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. E olha só que interessante esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, 2 Pedro 2:1 vai mostrar que Jesus Cristo, ele morreu até pelos hereges, as pessoas, falsos profetas que estão pregando um falso evangelho aí, pessoas que não são salvas. Jesus morreu até por eles. 2 Pedro 2:1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Note que está escrito que o resgate de Jesus Cristo no seu sacrifício na cruz também foi estendido para esses falsos mestres, os falsos profetas. Eles chegam ao ponto de negarem isso na vida deles. Mas Jesus está dizendo aqui, Pedro está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo também foi por essas pessoas. Preste atenção mais uma vez no versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O resgate de Jesus Cristo também alcançou os hereges, também alcançou os falsos profetas, também alcançou os falsos mestres. Isso mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi por todas as pessoas. Ninguém ficou excluído da extensão do sacrifício de Cristo. Ninguém ficou excluído dos braços da cruz. Todos ali, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. É que a Bíblia nos fala, é o que a Bíblia nos orienta. Mas eu gostaria de mostrar para você aqui algumas frases de alguns calvinistas mostrando o limitado amor de Deus e a limitada extensão do sacrifício de Cristo. João Calvino, mais uma vez nas suas Institutas, ele diz assim: Pois, como ele odeia o pecado, ele só pode amar aquele a quem ele justifica. Então, nós vimos já essa frase e João Calvino ele diz que Deus só ama os eleitos, não pode amar os réprobos, né, como é colocado no calvinismo. A.W. Pink, ele diz assim também em seu livro, preste bem atenção: quando dizemos
que Deus é soberano no exercício do seu amor, queremos dizer que ele ama quem ele escolhe. Deus não ama todas as pessoas. Note que é desta maneira que os calvinistas e o calvinismo colocam o amor de Deus, um amor limitado. Mais uma frase também. Olha só, Palmer, né, um defensor calvinista, em seu livro, ele diz assim, ó, porque Deus amou certas pessoas e não todas, porque ele soberanamente, imutavelmente, determinou que estes alguns, em particular, serão salvos. Ele enviou o seu Filho para morrer por eles, para salvá-los, e não todo o mundo. Então, Palmer dizendo claramente aqui que o sacrifício de Cristo não é por todas as pessoas, mas somente por aqueles a quem ele amou. Somente por aqueles a quem ele ama, o sacrifício de Cristo é aplicado, então é somente para os eleitos. É desta maneira que o calvinismo apresenta o amor de Deus, um amor limitado, uma extensão limitada. Eu gostaria também de mostrar aqui uma frase, um texto, né, de uma página reformada no Instagram, que eu tirei um print, está aparecendo na sua tela, de uma resposta que eles me deram, né, a respeito da extensão do sacrifício de Cristo. E é dito aqui, ele enche, né, o seu argumento com vários versículos bíblicos, né, pensando que esses versículos dão apoio à expiação limitada. Ele diz aqui, que Deus ama só o seu povo. Posso citar aqui alguns que você posteriormente pode usá-los para conciliar com o texto citado. Cristo amou a igreja. Daí ele coloca vários versículos que mostram que Cristo amou somente a igreja. Cristo morreu pela igreja e expiou-a. Uns versículos que falam sobre isso, sobre a morte de Jesus Cristo sobre a igreja. Depois, Cristo não ama os réprobos, pois sobre eles a sua ira permanece. E alguns versículos onde fala sobre a ira de Deus nos réprobos. E o texto continua, Cristo ama os eleitos, porque sobre eles não derramará a sua ira. E alguns versículos aqui dizendo sobre o amor de Deus. Então, eles vão colocar da seguinte maneira, Deus ele tem ira sobre os réprobos e não ama estas pessoas, ele somente ama os eleitos. Então, pegando o amor de Deus e limitando o amor de Deus. Meus irmãos, quando uma mãe ela está nervosa, né, com o seu filho, está irada com o seu filho porque o seu filho desobedeceu, a ira daquela mãe, por causa daquele ato pecaminoso do seu filho, invalida o seu amor? Anula o amor que aquela mãe tem pelo seu filho? Evidentemente que não. A ira de uma mãe, ainda que a ira dela seja justa pelo seu filho, né, por causa do seu filho ter cometido alguma desobediência, a ira daquela mãe não anula o amor que ela tem por aquele filho. Não são duas coisas conflitantes. A ira de Deus e o amor de Deus não é conflitante. A ira de Deus sobre as pessoas, a Bíblia é clara em dizer que a ira de Deus está sobre a vida das pessoas que não aceitam a mensagem do Evangelho, que querem viver afastado de Cristo. A ira sobre ela, a ira de Deus sobre essas pessoas, permanecem, elas até são chamadas de filhos da ira. Mas perceba bem, assim como a ira de uma mãe não anula o seu amor, a ira de Deus sobre a vida dessas pessoas não anula o seu amor por todos os pecadores, por todas as pessoas. A Bíblia é clara em dizer que Deus ama todas as pessoas. E aqui eu gostaria de terminar com uma bela frase de Charles Spurgeon. Olha só o que ele diz nessa frase aqui. Muito bonita. Diz assim, eu não posso imaginar um instrumento mais pronto nas mãos de Satanás para a perdição das almas do que um ministro que diz aos pecadores que não é o seu dever se arrependerem de seus pecados ou crer em Cristo, e que tem a arrogância de se chamar de um ministro do Evangelho, enquanto ensina que Deus odeia alguns homens infinitamente e imutavelmente, por nenhuma razão, mas simplesmente porque ele escolheu fazê-lo.
Note que Charles Spurgeon está repudiando esta ideia de algumas pessoas ensinarem que Deus odeia imutavelmente algumas pessoas e não quer saber da salvação destas pessoas. Charles Spurgeon aqui está repudiando essa ideia, porque ele reconhece que Deus ama todas as pessoas, é o que a Bíblia fala. O amor de Deus é ilimitado e a expiação do sacrifício de Cristo também é ilimitada. Que Deus esteja abençoando a sua vida através desses estudos, né? Espero estar sendo aqui elucidativo, né? Bem explicativo, e vamos continuar nas próximas lives estudando os outros pontos do calvinismo. Que Deus esteja abençoando e direcionando a sua vida.